Texto compilado. Texto compilado. Legislação correlata a ato da mesa diretora 16 de 10 de fevereiro de 2020. Legislação correlata decreto 35.414 de 12 de maio de 2014. Legislação correlata decreto 45.001 de 26 de setembro de 2023. Exibir mais. Lei Complementar número 840, de 23 de dezembro de 2011, regulamentado pelo Decreto 37.770 de 14 de novembro de 2016, autoria do projeto, Poder Executivo, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. O governador do Distrito Federal, faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título e capítulo único. Das disposições preliminares art. Primeiro, esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Art. Segundo, para os efeitos desta lei complementar, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Art. Terceiro, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Título I dos cargos públicos e das funções de confiança. Capítulo 1 do provimento. Seção I das disposições gerais art. Quarta, a investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Art. Quinto, os cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Primeiro, para os fins desta lei complementar, considera-se cargo em comissão, e, de direção, aquele cujo desempenho envolva atribuições à administração superior, e, de chefia, aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação, e, de assessoramento, aquele cujas atribuições sejam para auxiliar, a, os detentores de mandato eletivo, b, os ocupantes de cargos vitalícios, c, os ocupantes de cargos de direção ou de chefia. Segundo, pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira, nos casos e condições previstos em lei. Terceiro, é proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, observado o mesmo prazo de compatibilidade dessa legislação. Art. Sexto, as funções de confiança, privativas de servidor efetivo, destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Art. Sétimo, são requisitos básicos para a investidura em cargo público, e, a nacionalidade brasileira, e, o gozo dos direitos políticos, e, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, e v, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, v, a idade mínima de 18 anos, v, a aptidão física e mental. Primeiro, a lei pode estabelecer requisitos específicos para a investidura em cargos públicos. Segundo, o provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o disposto em lei federal. Terceiro, os requisitos para a investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse. Art. Oitavo, são formas de provimento de cargo público, i, nomeação, i, reversão, i, aproveitamento, e v, reintegração, v, recondução. Art. Nono, é vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Art. 10. O ato de provimento de cargo público compete ao I, governador, no Poder Executivo, e presidente da Câmara Legislativa, e presidente do Tribunal de Contas. Seção I do concurso público art. 11. As normas gerais sobre concurso público são as fixadas em lei específica. Primeiro, vetado. Segundo, o concurso público é de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser a lei do respectivo plano de carreira. Art. 12. O edital de concurso público tem de reservar 20% das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal. Legislação correlata decisão normativa 1 de 7 de junho de 2018, artigo revogado, pelo Lei 7.586 de 28 de novembro de 2024. Primeiro, a vaga não preenchida na forma do caput reverte-se para provimento dos demais candidatos. Parágrafo revogado, pelo Lei 7.586 de 28 de novembro de 2024. Segundo, a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse. Parágrafo revogado, pelo Lei 7.586 de 28 de novembro de 2024. Terceiro, não estão abrangidas pelos benefícios deste artigo a pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente e é inapta para qualquer trabalho. Parágrafo revogado, pelo Lei 7.586 de 28 de novembro de 2024. Art. Tese. O concurso público tem validade de até 2 anos, a qual pode ser prorrogada uma única vez, por igual período, na forma do edital. Artigo revogado, pelo Lei 7.586 de 28 de novembro de 2024. Primeiro, no período de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo na carreira. Parágrafo revogado, pelo Lei 7.586 de 28 de novembro de 2024. Segundo, o candidato aprovado em concurso público, no prazo de 5 dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação. Parágrafo revogado, pelo Lei 7.586 de 28 de novembro de 2024. Seção I da nomeação. Art. 14. A nomeação faz-se em cargo, e, de provimento efetivo, e, em comissão. Primeiro, a nomeação para cargo efetivo deve observar a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso público. Segundo, o candidato aprovado no número de vagas previstas no edital do concurso tem direito à nomeação no cargo para o qual concorreu. Art. 15. O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo em comissão, hipótese em que deve, e, acumular as atribuições de ambos os cargos, e, optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Art. 16. É vedada a nomeação, para cargo em comissão ou a designação para função de confiança, do cônjuge, de companheiro ou de parente, por consanguinidade até o terceiro grau ou por afinidade, e, do governador e do vice-governador, na administração pública direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo, e, de deputado distrital, na Câmara Legislativa, e, de conselheiro, auditor ou procurador do Ministério Público, no Tribunal de Contas. IV. Vetado. Primeiro, as vedações deste artigo aplicam-se, e, aos casos de reciprocidade de nomeação ou designação, e às relações homoafetivas.
Segundo, não se inclui nas vedações deste artigo a nomeação ou a designação, e, de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluídos os aposentados, desde que seja observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo efetivo com o cargo em comissão ou a função de confiança, b, a compatibilidade e a complexidade das atribuições do cargo efetivo com o cargo em comissão ou a função de confiança, e, realizada antes do início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado ou designado. E, de pessoa já em exercício no mesmo órgão, autarquia ou fundação antes do início do vínculo familiar com o agente público, para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente ocupado. Terceiro, em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob subordinação hierárquica imediata ou imediata. Seção IV da posse do exercício art. 17. A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, do qual devem constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado. Primeiro, a posse deve ocorrer no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação. Parágrafo regulamentado, pelo Decreto 34.023 de 10 de dezembro de 2012, segundo o prazo de que trata o primeiro pode ser prorrogado para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes: I, licença médica ou odontológica, II, licença maternidade, II, licença paternidade, IV, licença para o serviço militar. Terceiro, a posse pode ocorrer mediante procuração com poderes específicos. Quarto, só a posse nos casos de provimento por nomeação. Quinto, deve ser tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo previsto neste artigo. Art. 18. Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar I, os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no art. 7. E nas normas específicas para a investidura no cargo. I, declaração A, de bens e valores que constituem seu patrimônio. B, sobre acumulação ou não de cargo ou emprego público, bem como de proventos da aposentadoria de regime próprio de previdência social. C, sobre a existência ou não de impedimento para o exercício de cargo público. Primeiro, é nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo. Segundo, a aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial. Terceiro, a declaração prevista no inciso I, deve ser feita em formulário fornecido pelo setor de pessoal da repartição, e dele deve constar campo para informar bens, valores, dívidas e ônus reais exigidos na declaração anual do imposto de renda da pessoa física, com as seguintes especificações: I, a descrição do bem, com sua localização, especificações gerais, data e valor da aquisição, nome do vendedor e valor das benfeitorias, se houver, e I, as dívidas e o ônus real sobre os bens, com suas especificações gerais, valor e prazo para quitação, bem como o nome do credor. E I, a fonte de renda dos últimos 12 meses, com a especificação do valor auferido no período. Art. 19. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Primeiro, o servidor não pode entrar em exercício e, se ocupar cargo inacumulável, sem comprovar a exoneração ou a vacância de que trata o art. 54. E, se ocupar cargo acumulável, sem comprovar a compatibilidade de horários. E, se receber proventos de aposentadoria inacumuláveis com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo, sem comprovar a opção por uma das formas de pagamento. Segundo, é de 5 dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da posse. Terceiro, compete ao titular da unidade administrativa onde for lotado o servidor dar-lhe exercício. Quarto, com o exercício, inicia-se a contagem do tempo efetivo de serviço. Quinto, servidor que não entrar em exercício no prazo do segundo deve ser exonerado. Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor tem de apresentar ao órgão competente os documentos necessários aos assentamentos individuais. Parágrafo único. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício são registrados nos assentamentos individuais do servidor. Art. 21. O exercício de função de confiança inicia-se com a publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer motivo legal, hipótese em que o exercício se inicia no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não pode exceder a 30 dias da publicação. Seção V do estágio probatório art. 22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de 3 anos. Art. 23. Na hipótese de acumulação lícita de cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor, vedado o aproveitamento de prazo ou pontuação. Art. 24. O servidor pode desistir do estágio probatório e ser reconduzido ao cargo de provimento efetivo anteriormente ocupado no qual já possuía estabilidade, observado o disposto no art. 37. Parágrafo único. Não pode desistir do estágio probatório o servidor que responde a processo disciplinar. Art. 25. É vedado à administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório. Primeiro, excetua-se do disposto neste artigo o afastamento para o serviço militar ou para o exercício de mandato eletivo. Segundo, a vedação de que trata este artigo aplica-se ao gozo de licença-prêmio por assiduidade. Segundo, a vedação de que trata este artigo aplica-se ao gozo da licença servidor. Parágrafo alterado, pelo Lei Complementar 952 de 16 de julho de 2019, art. 26. O servidor em estágio probatório pode, e, exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação, e, ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. Art. 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer, e, o afastamento de que tratam os arts. 26. E 162. E, licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. Art. 28. Durante o estágio probatório, são avaliadas a aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor para o desempenho do cargo, com a observância dos fatores I, assiduidade, I, pontualidade, I, disciplina, IV, capacidade de iniciativa, V, produtividade, V, responsabilidade. Primeiro, o Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo devem regulamentar, em seus respectivos âmbitos de atuação, os procedimentos de avaliação do estágio probatório, observado, no mínimo, o seguinte: e, até o 30º mês do estágio probatório, a avaliação é feita semestralmente, com pontuação por notas numéricas de 0 a 10, e, as avaliações de que tratam o inciso I são feitas pela chefia imediata do servidor, em ficha previamente preparada e da qual conste, pelo menos, o seguinte: a, as principais atribuições, tarefas e rotinas a serem desempenhadas pelo servidor, no semestre de avaliação, b, os elementos e os fatores previstos neste artigo, c, o ciente do servidor avaliado. Segundo, em todas as avaliações, é assegurado ao avaliado, e, o amplo acesso aos critérios de avaliação, e, o conhecimento dos motivos das notas que lhe foram atribuídas, e, o contraditório e a ampla defesa, nos termos desta lei complementar. Terceiro, as avaliações devem ser monitoradas pela comissão de que trata o art. 29. Art. 29. A avaliação especial, prevista na Constituição Federal como condição para a aquisição da estabilidade, deve ser feita por comissão, 4 meses antes de terminar o estágio probatório. Primeiro, a comissão de que trata este artigo é composta por 3 servidores estáveis do mesmo cargo ou de cargo de escolaridade superior da mesma carreira do avaliado.
Segundo, não sendo possível a aplicação do disposto no primeiro, a composição da comissão deve ser definida, conforme o caso, i, pelo presidente da Câmara Legislativa, i, pelo presidente do Tribunal de Contas, i, pelo secretário de Estado a que o avaliado esteja subordinado, incluídos os servidores de autarquia, fundação e demais órgãos vinculados. Terceiro, para proceder à avaliação especial, a comissão deve observar os seguintes procedimentos e adotar, como subsídios para sua decisão, as avaliações feitas na forma do art. 28, incluídos eventuais pedidos de reconsideração, recursos e decisões sobre eles proferidas, e ouvir, separadamente, o avaliador e, em seguida, o avaliado, e realizar, a pedido ou de ofício, as diligências que eventualmente emergirem das oitivas de que tratam o inciso I, e v, aprovar ou reprovar o servidor no estágio probatório. Por decisão fundamentada. Quarto, contra a reprovação no estágio probatório cabe pedido de reconsideração ou recurso, a serem processados na forma desta lei complementar. Art. 30. As autoridades de que trata o art. 29. Segundo, são competentes para e julgar, em única e última instância, qualquer recurso interposto na forma do art. 29. E homologar o resultado da avaliação especial feita pela comissão e, como consequência, efetivar o servidor no cargo quando ele for aprovado no estágio probatório. Art. 31. O servidor reprovado no estágio probatório deve ser, conforme o caso, exonerado ou reconduzido ao cargo de origem. Seção Vida e Estabilidade Art. 32. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo regularmente aprovado no estágio probatório adquire estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Art. 33. O servidor estável só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Seção Vida Reversão Art. 34. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado e, por invalidez, quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação e, quando constatada, administrativa ou judicialmente, a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria e, voluntariamente, desde que, cumulativamente, haja manifesto interesse da administração, expresso em edital que fixe os critérios de reversão voluntária aos interessados que estejam em igual situação, b, tenham decorrido menos de 5 anos da data de aposentadoria. C. Haja cargo vago. Primeiro, é de 15 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência da reversão. Segundo, não pode reverter o aposentado que tenha completado 70 anos. Art. 35. A reversão deve ser feita no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 34. Encontrando-se provido o cargo, o servidor deve exercer suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Seção VII da reintegração art. 36. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o restabelecimento dos direitos que deixou de oferir no período em que esteve demitido. Primeiro, na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor fica em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 38, 39 e 40. Segundo, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante deve ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo ou, ainda, posto em disponibilidade. Terceiro, é de 5 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência do ato de reintegração. Seção X da recondução. Art. 37. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 202, terceiro, e decorre de I. Reprovação em estágio probatório. I. Desistência de estágio probatório. I. Reintegração do anterior ocupante. IV. Invalidação da posse em cargo público decorrente de decisão judicial. Acrescido, apelo, a Lei Complementar 999 de 11 de janeiro de 2022. Primeiro, encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor tem de ser aproveitado em outro cargo, observado o disposto no art. 39. Segundo, o servidor tem de retornar ao exercício do cargo até o dia seguinte ao da ciência do ato de recondução. Seção X da disponibilidade e do aproveitamento art. 38. O servidor só pode ser posto em disponibilidade nos casos previstos na Constituição Federal. Parágrafo único. A remuneração do servidor posto em disponibilidade, proporcional ao tempo de serviço, não pode ser inferior a 1/3 do que percebia no mês anterior ao da disponibilidade. Art. 39. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade é feito mediante aproveitamento, e, no mesmo cargo, e, em cargo resultante da transformação do cargo anteriormente ocupado, e, em outro cargo, observada a compatibilidade de atribuições e vencimentos ou subsídio do cargo anteriormente ocupado. Art. 40. É obrigatório o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade, assim que houver vaga em órgão, autarquia ou fundação. Primeiro, é de 30 dias o prazo para o servidor retornar ao exercício, contados da data em que tomou ciência do aproveitamento. Segundo, deve ser tornado sem efeito o aproveitamento e ser cassada a disponibilidade, se o servidor não retornar ao exercício no prazo do primeiro, salvo se por doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2 dos REMANEJMENTOS. Seção I da remoção art. 41. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra. Primeiro, a remoção é feita a pedido de servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. Segundo, o sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção. Terceiro, a remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte concurso de remoção. Art. 41-A. Fica assegurada a remoção a pedido, independentemente do interesse da administração pública, a mulher em situação de violência institucional, servidora pública, integrante da administração direta e indireta do Distrito Federal. Acrescido, apelo, a Lei Complementar 1033 de 28 de fevereiro de 2024. Primeiro, são formas de violência sofridas pela mulher servidora pública, no âmbito de suas funções e atribuições, ocorridas em decorrência de seu vínculo institucional, entre outras. Acrescido, apelo, a Lei Complementar 1033 de 28 de fevereiro de 2024. E, a violência física, qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Acrescido, apelo, a Lei Complementar 1033 de 28 de fevereiro de 2024. E a violência psicológica, qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, que a prejudique, que perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Acrescido, apelo, a Lei Complementar 1033 de 28 de fevereiro de 2024. E a violência sexual, qualquer conduta que a constranja mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, prevalecendo seu
Agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo, função, acrescido, apelo, a Lei Complementar 1033 de 28 de fevereiro de 2024, e v. A violência moral, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Acrescido, apelo, a Lei Complementar 1033 de 28 de fevereiro de 2024, segundo a assistência à servidora pública em situação de violência institucional é prestada de forma articulada e sigilosa pela administração pública do Distrito Federal, conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção. Acrescido, apelo, a Lei Complementar 1033 de 28 de fevereiro de 2024, art. 42. É lícita a permuta entre servidores do mesmo cargo, mediante autorização prévia das respectivas chefias. Seção I da redistribuição art. 43. Redistribuição é o deslocamento do cargo, ocupado ou vago, para outro órgão, autarquia ou fundação do mesmo poder. Primeiro, a redistribuição dá-se, e, para cargo de uma mesma carreira, no caso de reorganização ou ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. Legislação correlata Decreto 44.947 de 12 de setembro de 2023, e, no caso de extinção ou criação de órgão, autarquia ou fundação. Segundo, nas hipóteses do primeiro, e, devem ser observados o interesse da administração pública, a vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade do cargo, a correlação das atribuições, a equivalência a vencimentos ou subsídio e a prévia apreciação do órgão central de pessoal. Capítulo 3 da substituição. Art. 44. O ocupante de cargo ou função de direção ou chefia tem substituto indicado no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designado pela autoridade competente. Primeiro, o substituto deve assumir automaticamente o exercício do cargo ou função de direção ou chefia, e, em licenças, afastamentos, férias e demais ausências ou impedimentos legais ou regulamentares do titular, e, em caso de vacância do cargo. Segundo, o substituto faz jus aos vencimentos ou subsídio pelo exercício do cargo de direção ou chefia, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. Art. 45. O disposto no art. 44 aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Capítulo 4 da acumulação. Art. 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, para, e, 2 cargos de professor, e, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, e, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Primeiro, presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins do inciso I, qualquer cargo público para o qual se exige educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Segundo, a proibição de acumular estende-se, e, a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, e, aos proventos de aposentadoria pagos por regime próprio de previdência social do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município, ressalvados os proventos decorrentes de cargo acumulável na forma deste artigo. Terceiro, o servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários. Art. 47. Ressalvados os casos de interinidade e substituição, o servidor não pode, e, exercer mais de um cargo em comissão ou função de confiança, e, acumular cargo em comissão com função de confiança. Art. 48. Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência da notificação. Primeiro, em decorrência da opção, o servidor deve ser exonerado do cargo, emprego ou função porque não mais tenha interesse. Segundo, com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria, o seu pagamento cessa imediatamente. Terceiro, se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para a apuração e regularização imediata. Quarto, instaurado o processo disciplinar, ser o servidor, até o último dia de prazo para a defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve arquivado, sem julgamento do mérito. Quinto, disposto no quarto não se aplica se houver declaração falsa feita pelo servidor sobre acumulação de cargos. Sexto, caracterizada no processo disciplinar a acumulação ilegal, a administração pública deve observar o seguinte: e, reconhecida a boa-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação onde o processo foi instaurado. E, provada a má-fé, aplicar a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou empregos em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação devem ser comunicados. Art. 49. É vedada a participação de servidor, salvo na condição de secretário de Estado, ainda que suplente, em mais de um conselho, comissão, comitê, órgão de deliberação coletiva ou assemelhado, na administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal. Art. 49. É permitida a participação de servidor em conselho, comissão, comitê, órgão de deliberação coletiva ou assemelhado, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Artigo alterado, apelo, a Lei Complementar 1039 de 16 de julho de 2024. Primeiro, é vedada a remuneração pela participação em mais de um conselho. Primeiro, na hipótese de participação em até 2 órgãos de deliberação coletiva, o servidor faz jus à gratificação paga em cada órgão. Parágrafo alterado, apelo, a Lei Complementar 1039 de 16 de julho de 2024. Segundo, é permitida, observado o disposto no primeiro, a participação remunerada de servidor em conselho de administração ou conselho fiscal de empresa pública ou sociedade de economia mista em que o Distrito Federal detenha, direta e indiretamente, participação no capital social. Capítulo 5 da vacância. Art. 50. A vacância do cargo público decorre de I. Exoneração. I. Demissão. I. Destituição de cargo em comissão. E v. Aposentadoria. V. Falecimento. V. Perda do cargo, nos demais casos previstos na Constituição Federal. Art. 51. A exoneração de cargo de provimento efetivo dá-se a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dá-se, exclusivamente, quando o servidor, I, for reprovado no estágio probatório, e, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido. Art. 52. A exoneração de cargo em comissão dá-se, I, a critério da autoridade competente, e, a pedido do servidor. Art. 53. A servidora gestante que ocupe cargo em comissão sem vínculo com o serviço público não pode, sem justa causa, ser exonerada de ofício, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, salvo mediante indenização paga na forma do regulamento.
Parágrafo único. Deve ser tornado sem efeito o ato de exoneração, quando constatado que a servidora estava gestante e não foi indenizada. Art. 54. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte, e, durante o prazo de que trata o art. 32, o servidor pode retornar ao cargo anteriormente ocupado, nos casos previstos no art. 37, e, o cargo para o qual se pediu vacância pode ser provido pela administração pública. Parágrafo único. O prazo de que trata o inciso I não se aplica à hipótese do art. 37, e v. Acrescido, pelo a Lei Complementar 999 de 11 de janeiro de 2022. Título I. Das carreiras e do regime da jornada de trabalho. Capítulo 1 das carreiras. Seção I das disposições gerais art. 55. Os cargos de provimento efetivo são organizados em carreira, criada por lei, que deve fixar, i, a denominação, o quantitativo e as atribuições dos cargos, e, os requisitos para a investidura no cargo e desenvolvimento na carreira, e, a estrutura da carreira com a fixação dos vencimentos ou do subsídio, e v, os critérios de capacitação, v, o regime e a jornada de trabalho. Parágrafo único. As alterações de requisitos para provimento de cargo público de carreira aplicam-se, exclusivamente, àqueles servidores cujo ingresso se der após elas terem sido publicadas. Parágrafo revigorado, pelo a de 20.180.020.075.790 de 21 de setembro de 2018. Primeiro, as alterações de requisitos para provimento de cargo público de carreira aplicam-se, exclusivamente, àqueles servidores cujo ingresso se der após elas terem sido publicadas. Parágrafo renumerado, pelo a Lei Complementar 945 de 3 de julho de 2018, declarado inconstitucional pelo a de 20.180.020.075.790 de 21 de setembro de 2018. Segundo, sem prejuízo do disposto no art. 100. A docência no ensino superior público do Distrito Federal é função inerente a todos os cargos de nível superior de todas as carreiras existentes e das que vierem a ser criadas, na forma da lei e atendidos os requisitos estabelecidos quando do chamamento público. Parágrafo acrescido, pelo a Lei Complementar 945 de 3 de julho de 2018, declarado inconstitucional pelo a de 20.180.020.075.790 de 21 de setembro de 2018. Seção I da promoção art. 56. Salvo disposição legal em contrário, a promoção é a movimentação de servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Artigo regulamentado, pelo Decreto 37.770 de 14 de novembro de 2016, Legislação correlata Decreto 47.385 de 25 de junho de 2025. Primeiro, a promoção dá-se por merecimento ou por antiguidade, na forma do plano de carreira de cada categoria funcional. Segundo, a promoção não interrompe o tempo de exercício no cargo. Capítulo 2 do regime da jornada de trabalho art. 57. Salvo disposição legal em contrário, o servidor efetivo fica sujeito ao regime de trabalho de 30 horas semanais. Primeiro, no interesse da administração pública e mediante anuência do servidor, o regime de trabalho pode ser ampliado para 40 horas semanais, observada a proporcionalidade salarial. Legislação correlata Decreto 47.840 de 22 de outubro de 2025. Segundo, é vedado aplicar ao regime de trabalho interpretação por analogia, extensão ou semelhança de atribuições. Terceiro, a jornada de trabalho em sistema de escala de revezamento deve ser definida em lei ou regulamento, observando o registro em folha de ponto do horário de entrada e de saída. Art. 58. O servidor ocupante de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança tem regime de trabalho de 40 horas semanais, com integral dedicação ao serviço. Art. 59. No serviço noturno, a hora é considerada como tendo 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Considera-se noturno um serviço prestado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Art. 60. Para atender a situações excepcionais e temporárias do serviço, a jornada de trabalho pode ser ampliada, a título de serviço extraordinário, em até 2 horas. Parágrafo único. Nos casos de risco de comprometimento da ordem e da saúde públicas, o governador pode autorizar, excepcionalmente, a extrapolação dos limites previstos neste artigo, para os servidores que atuem diretamente nas áreas envolvidas. Art. 61. Pode ser concedido horário especial, artigo alterado, pelo Lei Complementar 928 de 26 de julho de 2017, art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor, artigo alterado, pelo Lei Complementar 928 de 26 de julho de 2017, e, ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, e com deficiência ou com doença falciforme, inciso alterado, pelo Lei Complementar 928 de 26 de julho de 2017, legislação correlata a ato da mesa diretora 126 de junho de 2025, e, ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, e que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, inciso alterado, pelo Lei Complementar 928 de 26 de julho de 2017, legislação correlata a ato da mesa diretora 126 de junho de 2025, e, ao servidor matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo, e imatriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo, inciso alterado, pelo Lei Complementar 928 de 26 de julho de 2017, e v, na hipótese do art. 100, segundo. E v na hipótese do art. 100, segundo. Inciso alterado, pelo Lei Complementar 928 de 26 de julho de 2017, primeiro para o servidor com deficiência, o horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho. Primeiro, nas hipóteses dos incisos I e I, o horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Parágrafo alterado, pelo Lei Complementar 928 de 26 de julho de 2017. Primeiro, nas hipóteses dos incisos I e I, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Parágrafo alterado, pelo Lei Complementar 954 de 19 de novembro de 2019, legislação correlata a ato da mesa diretora 126 de junho de 2025, segundo nos casos dos incisos I e V, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. Segundo nos casos dos incisos I e V, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho.
Parágrafo alterado. Apelo à Lei Complementar 928 de 26 de julho de 2017. Terceiro, o servidor estudante tem de comprovar, mensalmente, a frequência escolar. Terceiro, o servidor estudante deve comprovar, mensalmente, a sua frequência escolar. Parágrafo alterado. Apelo à Lei Complementar 928 de 26 de julho de 2017. Quarto, a comprovação da dependência de que trata o inciso I deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. Parágrafo acrescido. Apelo à Lei Complementar 954 de 19 de novembro de 2019. Quinto, vetado. Parágrafo acrescido. Apelo à Lei Complementar 954 de 19 de novembro de 2019. Sexto, a servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para a amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. Acrescido. Apelo à Lei Complementar 1034 de 28 de fevereiro de 2024. Parágrafo revogado. Apelo à Lei Complementar 1064 de 29 de dezembro de 2025. Parágrafo declarado a inconstitucional pelo AD 0735300158, 7 de agosto de 2024, 0000 de 23 de agosto de 2024, art. 62. Sem prejuízo da remuneração ou subsídio, o servidor pode ausentar-se do serviço, mediante comunicação prévia à chefia imediata. Legislação correlata à Lei 7.514 de 27 de junho de 2024 e, por um dia para, a. Doar sangue, b. Realizar, uma vez por ano, exames médicos preventivos ou periódicos voltados ao controle de câncer de próstata, de mama ou do colo de útero, e, por até 2 dias, para se alistar como eleitor ou requerer transferência do domicílio eleitoral, e, por 8 dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência. Em razão de a. Casamento, b. Falecimento do cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela. Art. 63. Em caso de falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada, desde que devidamente justificados, é facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário a ser realizada até o final do mês subsequente ao da ocorrência. Art. 63. Em caso de falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada, desde que devidamente justificados, é facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário a ser realizada até o final do quarto mês subsequente ao da ocorrência. Artigo alterado. Apelo à Lei Complementar 953 de 19 de setembro de 2019. Legislação correlata Portaria 113 de 3 de junho de 2022. Primeiro, o atraso, a ausência justificada ou a saída antecipada são computados por minutos, a serem convertidos em hora, dentro de cada mês. Segundo, apurado o tempo na forma do primeiro, são desprezados os resíduos inferiores a 60 minutos. Terceiro, toda compensação de horário deve ser registrada pela chefia imediata junto ao setor de pessoal da repartição. Art. 64. As faltas injustificadas ao serviço configuram i. Abandono do cargo, se ocorrerem por mais de 30 dias consecutivos, e inasibilidade habitual, se ocorrerem por mais de 60 dias, interpoladamente, no período de 12 meses. Art. 65. Salvo na hipótese de licença ou afastamento prevista no art. 17. Segundo, considera-se falta injustificada, especialmente, a que decorra de i. Não retorno ao exercício, no prazo fixado nesta lei complementar, em caso de reversão, reintegração, recondução ou aproveitamento, e não apresentação imediata para exercício no órgão, autarquia ou fundação, em caso de remoção ou redistribuição, e interstício entre a. O afastamento do órgão, autarquia ou fundação de origem e o exercício no órgão ou entidade para o qual o servidor foi cedido ou colocado à disposição. b. O término da sessão ou da disposição de que trata a linha A e o reinício do exercício no órgão, autarquia ou fundação de origem. Título IV dos direitos. Capítulo 1 do Sistema Remuneratório. Seção I dos Conceitos Gerais art. 66. A retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público é fixada em lei, sob a forma de subsídio ou remuneração mensal. Primeiro, o valor diário da remuneração ou subsídio obtém-se dividindo-se o valor da retribuição pecuniária mensal por 30. Segundo, o valor horário da remuneração ou subsídio obtém-se dividindo-se a retribuição pecuniária mensal pelo quíntuplo da carga horária semanal. Terceiro, na retribuição pecuniária mensal de que tratam os primeiro e segundo, não se incluem, e, as vantagens de natureza periódica ou eventual, as de caráter indenizatório, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário, e, os acréscimos de que trata o art. 67, e a vi. Art. 67. O subsídio é constituído de parcela única, e a ele pode ser acrescido, exclusivamente, e, o 13º salário, e, o adicional de férias, e, o auxílio natalidade. E v. O abono de permanência, v. O adicional por serviço extraordinário, v. O adicional noturno, v. As vantagens de caráter indenizatório, v. E, a remuneração ou subsídio, a. Pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, de que trata o art. 77, b. Decorrente de substituições. Art. 68. A remuneração é constituída de parcelas e compreende, i. Os vencimentos, que se compõem, a. Do vencimento básico, b. Das vantagens permanentes relativas ao cargo, e. As vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, e. As vantagens pessoais, e v. As vantagens de natureza periódica ou eventual, v. As vantagens de caráter indenizatório. Art. 69. Os vencimentos ou subsídios são irredutíveis. Art. 70. A remuneração ou subsídio dos ocupantes de cargos e funções públicos da administração direta, autárquica e fundacional, incluídos os cargos preenchidos por mandato eletivo, e os proventos, as pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não podem exceder o subsídio mensal, em espécie, dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Primeiro, o valor do teto de remuneração ou subsídio deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal pelo Poder Executivo sempre que se alterar o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Segundo, excluem-se do valor do teto de remuneração o 13º salário, o adiantamento de férias, o adicional de férias, o auxílio natalidade, o auxílio pré-escolar e as vantagens de caráter indenizatório. Seção I do vencimento básico e do subsídio art. 71. O vencimento básico é fixado por padrão na tabela de remuneração da carreira. Art. 72. Na fixação do subsídio ou dos padrões do vencimento básico e das demais parcelas do sistema remuneratório, devem ser observados, e, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, e, os requisitos para a investidura, e, as peculiaridades dos cargos. Art. 73. O subsídio ou o vencimento básico inicial da carreira não pode ser inferior ao salário mínimo. Primeiro, o valor do subsídio ou do vencimento básico deve ser complementado, sempre que ficar abaixo do salário mínimo.
Segundo, sobre o valor da complementação de que trata o primeiro, devem incidir as parcelas da remuneração que incidem sobre o vencimento básico. Parágrafo declarado A inconstitucional pelo A de 20.130.273.213 de 13 de novembro de 2013. Seção II das vantagens art. 74. Além do vencimento básico, podem ser pagas ao servidor, como vantagens, as seguintes parcelas remuneratórias: I, gratificações, II, adicionais, II, abonos, IV, indenizações. Primeiro, as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento, nos casos e nas condições indicados em lei. Segundo, as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Art. 75. As vantagens pecuniárias não são computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de qualquer outro acréscimo pecuniário ulterior. Seção IV das vantagens permanentes relativas ao cargo art. 76. As vantagens permanentes relativas ao cargo, criadas por lei, compreendem as gratificações e os adicionais vinculados aos cargos de carreira ou seu exercício. Seção V das vantagens relativas às peculiaridades de trabalho. Subseção I da gratificação de função de confiança e do vencimento de cargo em comissão art. 77. Sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo, o servidor faz jus, i, ao valor integral da função de confiança para a qual foi designado, e, a 80% dos vencimentos ou subsídio do cargo em comissão por ele exercido, salvo disposição legal em contrário. Primeiro, as férias, o adicional de férias e o 13º salário são pagos proporcionalmente aos meses de efetivo exercício do servidor efetivo no cargo em comissão ou função de confiança. Segundo, o servidor efetivo pode optar pelo valor integral do cargo em comissão, hipótese em que não pode perceber o subsídio ou a remuneração do cargo efetivo. Art. 78. O disposto no art. 77 aplica-se ao servidor ou empregado requisitado de qualquer órgão ou entidade dos poderes do Distrito Federal, da União, de Estado ou município. Subseção I dos adicionais de insalubridade e de periculosidade art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. Primeiro, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles. Segundo, o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Art. 80. Deve haver permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante, enquanto durar a gestação e a lactação, deve exercer suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Art. 81. Na concessão dos adicionais de insalubridade ou de periculosidade, devem ser observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Art. 82. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Art. 83. O adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os percentuais seguintes, incidentes sobre o vencimento básico. I, 5, 10 ou 20%, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente. I, 10%, no caso de periculosidade. I, 10%, no caso de periculosidade, salvo no caso da carreira de execução penal, disciplinada pela Lei nº 3.669, de 13 de setembro de 2005, que é de 20%. Inciso alterado, A pelo A, Lei Complementar 956 de 20 de dezembro de 2019. Primeiro, o adicional de radiação ionizante deve ser concedido nos percentuais de 5, 10 ou 20%, na forma do regulamento. Segundo, a gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas é concedida no percentual de 10%. Terceiro, aos agentes públicos que atuem diretamente na prevenção e no combate de pandemias declaradas pelo poder público aplica-se o grau máximo de insalubridade. Acrescido, A pelo A, Lei Complementar 974 de 28 de setembro de 2020, parágrafo declarado A inconstitucional pelo A de 07031998520218070000 de 22 de junho de 2021. Quarto, aplica-se o grau máximo de insalubridade aos agentes públicos que atuem em serviços essenciais pelo tempo que perdurar a pandemia. Acrescido, A pelo A, Lei Complementar 974 de 28 de setembro de 2020, parágrafo declarado A inconstitucional pelo A de 07031998520218070000 de 22 de junho de 2021. Quinto, aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira auditoria de atividades urbanas que atuem em serviços essenciais na prevenção e no combate do vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo Poder Público do Distrito Federal. Acrescido, A pelo A, Lei Complementar 974 de 28 de setembro de 2020, parágrafo declarado A inconstitucional pelo A de 07031998520218070000 de 22 de junho de 2021. Sexto, o grau máximo de insalubridade é concedido aos servidores da saúde que atuam diretamente na prevenção e no combate de epidemias e doenças contagiosas, durante período de declaração de emergência em saúde pública no Distrito Federal. Acrescido, A pelo A, Lei Complementar 974 de 28 de setembro de 2020, parágrafo declarado A inconstitucional pelo A de 07031998520218070000 de 22 de junho de 2021. Sétimo, aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Atividade de Defesa do Consumidor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, Procon-DF, que atuam em serviços essenciais voltados à prevenção e combate à pandemia da Covid-19, enquanto perdurar o estado de calamidade pública instituído por meio do Decreto Legislativo nº 2284, de 2020. Acrescido, A pelo A, Lei Complementar 974 de 28 de setembro de 2020, parágrafo declarado A inconstitucional pelo A de 07031998520218070000 de 22 de junho de 2021. Oitavo, aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN-DF, que atuam em serviços essenciais na prevenção e no combate ao vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo Poder Público do Distrito Federal. Acrescido, A pelo A, Lei Complementar 974 de 28 de setembro de 2020, parágrafo declarado A inconstitucional pelo A de 07031998520218070000 de 22 de junho de 2021. Subseção I do adicional por serviço extraordinário. Art. 84. O serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de 50% em relação ao valor da remuneração ou subsídio da hora normal de trabalho.
Legislação correlata a ato da mesa diretora 3 de 23 de janeiro de 2024. Subseção IV do adicional noturno.